Fala galera, somos o Nós pelo Rio, uma rede de colaboradores e colaboradoras do mandato federal do deputado Marcelo Freixo. Eu sou Yuri, tô aqui com Carol Verkaiser. E aí, pessoal? Siri, E aí, galera? direto da Zona Oeste. E Mônica Cunha. Oi, galera. E a presença especial dele, que juntou esse grupo, gente do interior, de várias cidades, Marcelo Freixo. Bem-vindo ao Nós pelo Rio com Freixo, agora de verdade. Obrigado, Yuri, Mônica. Obrigado a todo mundo, obrigado Siri, obrigado a todo mundo que está aqui, Carol. Obrigado a esse espaço tão dinâmico, interativo. Acho que é bom nesse balanço de fim de ano. É isso, e para quem acompanha também tuas redes, sabe que tem o Papo com Freixo. Então temos 2 podcasts aqui no mandato para falar da realidade do Rio e do que rola em Brasília, grande política. Bom, a nossa proposta aqui hoje é falar o que significou esse ano de 2019. O que foi essa chegada do Bolsonaro ao poder e como tudo isso interferiu nas nossas vidas, né? Enquanto jovens, mulheres, homens, negros, gente das cidades. Começar contigo, Marcelo. Qual é o balanço, qual é a memória que você leva para a ceia de Natal e o Réveillon desse ano trágico com o Bolsonaro? Na verdade, é o primeiro ano de um governo de extrema-direita no Brasil. A gente precisa ter uma avaliação muito responsável, porque quem está fazendo a agenda não somos nós, é um governo de extrema-direita que ganhou uma eleição, e eu tenho uma analogia que eu ouvi de um grande amigo, que eu acho que é muito prudente para a gente colocar na reflexão de quem acompanha a gente nos grupos, né? Se você pegar um sapo e jogar numa água fervendo, ele pula e não morre. Se você pegar um sapo, botar numa panela e botar o fogo baixo e a água for esquentando aos poucos, o sapo vai morrer, né? Então, eu acho que o nosso regime democrático está em processo de fechamento aos poucos. A água não está fervida, mas está fervendo. Então, não é normal, ou, né, não deveria ser, governantes, filhos de presidente falarem em AI-5, em Arsenal número 5, em retirada de direitos, numa agenda liberal que é extremamente violenta, né, em excludente de licitude. Então, por mais que tenha muita luta, que tenham vitórias da nossa parte, tenham crescimento de resistência, é um ano do primeiro ano de um processo muito retrógrado, reacionário, conservador de um governo de extrema-direita. Você tem uma cúpula bolsonarista, que você está lá, o ministro Van Trauber, né, da educação, uma pauta absolutamente desastrosa para a educação. Até agora a gente não tem nada sobre o Fundeb, um ministro que fica falando em plantação de maconha nas universidades, que cortou dinheiro de ciência, tecnologia, de pesquisa, as universidades numa crise profunda. Você tem o meio ambiente, um dos maiores acidentes da história do Brasil, a questão do óleo, uma incapacidade, uma ingovernabilidade a toda a prova do ministro Ricardo Salles. Você tem o Osmar Terra no processo de absolutamente reacionário em relação à questão da cannabis medicinal e a questão das internações compulsórias. Eu poderia ficar aqui listando o conjunto de ministros, todos muito semelhantes a Bolsonaro, né? No sentido de um fanatismo, no sentido de uma tragédia republicana muito grande. Mas do outro lado você tem também o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Então é um governo de extrema-direita muito ameaçador da República e da democracia. E sinais de fechamento. Ameaças ao Supremo, ameaças ao Congresso, desconsiderações de regras democráticas, governando por decretos. Enfim, acho que é muito importante ter uma consciência de que a nossa luta é muito importante, mas a situação é muito grave e muito negativa para o conjunto da democracia brasileira. É isso, Marcelo. E a proposta do Nós pelo Rio é tentar pegar tudo isso que você vive lá em Brasília, toda a discussão nacional, e trazer para a nossa realidade, principalmente dos territórios. E a Carol, acho que pode fazer um balanço bem consistente disso na vida das mulheres. Sim. Que é a luta que você acompanha lá em Cabo Frio. É isso aí, Yuri. Nós estamos tocando diversas lutas de mulheres pelo mandato. Inclusive, em Cabo Frio, a gente teve agora, recentemente, acompanhando vários casos de violência obstétrica. Violência obstétrica, termo esse que o Bolsonaro quis retirar pelo Ministério da Saúde. E foi uma luta muito grande das mulheres, do movimento feminista. A gente precisa deixar isso claro, trazer também à luz os movimentos sociais de mulheres que foram extremamente perseguidos, inclusive pela Damares, né, que foi colocada ali para responder pela pasta de direitos humanos e mulheres, família, e de fato não tem políticas públicas estruturadas. São muito mais respostas fragmentadas que não combatem em si a violência contra as mulheres. Se a gente for analisar num contexto geral, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? E
um governo forte precisa ter uma intervenção forte também nessa pasta de mulheres. Quando a gente fala de combate à violência contra as mulheres, a gente precisa ter um governo que dê respostas melhores do que uma ministra que vai para a televisão e fala que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Enquanto isso, muitas mulheres estão morrendo lá fora, mulheres estão sendo estupradas e, inclusive, mulheres estão sendo mortas na fila do SUS. Porque a gente precisa falar que as mulheres são boa maioria que enfrenta aí cotidianamente a fila do SUS com seus filhos e também sendo atendidas sem nenhum tipo de investimento no atendimento básico. Nos ESFs, a gente teve contato com essa realidade, Marcelo, agora esse ano, né, que a gente já conversou muito sobre isso. A estratégia de saúde da família é uma estratégia muito boa que precisa ser valorizada. O SUS não pode continuar sendo sucateado como vem sendo, né? As mulheres precisam de um atendimento humanizado. E quando você tem um posto de saúde que atende parturientes, que atende gestantes, puérperas, que são as mulheres que tiveram seus bebês, e você tem nesse posto de saúde a falta de teste de HIV, ou seja, você não sabe se essas mulheres estão ou não portadoras de uma doença sexualmente transmissível, o que acarreta na morte materna e na morte neonatal também. Então, a gente está falando de um governo que, de forma alguma, teve a prioridade de combater a violência contra a mulher em seus diversos aspectos, porque a violência contra a mulher, ela é psicológica, ela é moral, ela é física, ela é sexual, ela é virtual, mas ela também é obstétrica, e a gente precisa bater nessa tecla, porque é uma tecla que vem sendo invisibilizada pelo governo Bolsonaro, e isso não é um acaso, é uma política muito central de perseguição aos direitos das mulheres. E por falar nessas mulheres, né, é muito importante a gente deixar claro quem é a maioria entre elas, né? Mulheres pobres e mulheres negras. E por isso eu vou chamar aqui a Mônica, que está construindo com a gente também, que pode falar isso com uma experiência maior, né, Mônica? É isso, Carol, é isso, assim, bem colocada a sua fala, né, e tá hoje junto com o Marcelo, a gente discutindo isso em conjunto, é muito bom, porque enquanto mulher negra, né, enquanto representante dessa população, a gente não pode dizer que 2019 a gente teve alguma vitória, pelo contrário, foi o ano que eu acho que o movimento negro mais perdeu, né, em grandes encarceramentos, né, em grandes genocídios, e genocídios de todas as idades, né, de jovens, crianças, enfim, adolescentes, mulheres absurdamente, né, todo dia se morre 3, 4 mulheres negras, enfim, por violência doméstica e por diversas outras. Então, assim, para nós, a reflexão desse ano é que, enfim, com toda essa conjuntura, né, política, eu digo que a gente adquiriu, Marcelo, uma trinca de horror, né? No Rio de Janeiro. E principalmente, né, a gente no Rio, eu acho que somos o pior estado, né? Mas, como tudo que é ruim, de alguma forma, né, negros que estão acostumado sempre na resistência, resiste desde a escravidão, né? Então a gente continua resistindo, e através dessa resistência que nasceu a colisão, né? Que, enfim, tem um formato nacionalmente. Eu digo que também foi um ano que teve por demais rodas de conversa, não é que nunca teve, mas esse ano a gente fez roda de conversa em diversos lugares, né, sempre chamando o povo para estar dialogando e falando do que de fato a gente estava vivendo, quem era que estava de fato no poder, né? O medo da volta da ditadura. Tá bom, a ditadura para negro nunca acabou, de certa forma sim, mas a gente teve certeza que esse ano poderia ser muito pior do que os outros. Então a gente fez diversas conversas dentro de favelas, né, dentro de lugares públicos, para a gente poder chamar o povo, né, para a gente estar conversando, a gente estar dialogando, a gente ter pessoas negras nesses espaços, né, de órgãos públicos que foi parceiro, que são parceiros, para estar junto com a gente nessa dinâmica. Enfim, e aí, por fim, né, é a gente colocar que, por um objetivo só, a gente conseguiu, de fato, se unir. E isso é muito importante, né?
é que com isso a gente vai vencer tudo, não é isso. Mas a gente vê, pelo menos, uma luz no fim do túnel, quando a gente luta junto por um só ideal. E esse ideal significa, de fato, o fim do racismo. Significa o movimento negro dizer: não aguento mais, não quero mais ser assim. Sou pertencente também desse país, sou ser humano, então os direitos também me pertencem. Eu faço parte de toda essa cidade. Então é isso, assim, né? A contextualização política. Mônica, e só para reforçar o que você está dizendo, assim, o que a gente já vem ouvindo, assim, não basta não ser racista num país como o nosso, né? Você tem que ser antirracista, que é o que você está dizendo. E o mapa da violência, só para quem está nos assistindo entender, o mapa da violência traz números atualizados, são muito impressionantes. De cada 10 mulheres assassinadas, 7 são mulheres negras. Né? É isso. O número de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa aumentou substancialmente mais do que o número de mulheres, 3 vezes mais do que o número de mulheres assassinadas fora de casa. É verdade. Né? Então, esse país, que é um país agora armamentista, que é um país que libera as armas, é um país que é uma ameaça muito grande para as mulheres e principalmente para as mulheres negras. E parabéns pelo teu trabalho. Muito importante a gente falar sobre isso, Marcelo. E muito bom ter esse recorte racial na sua fala, né, no seu empenho. Né, isso é muito bom a gente saber. Falar nessa juventude, né, a gente está falando nesse desespero que a gente está vivendo, mas é isso, nem tudo está perdido. Então eu passo por Siri, né, por Siri está colocando para a gente, quanto um homem jovem, também o que anda fazendo aí. Morador da Zona Oeste. Exatamente. Então, exatamente, como jovem, morador da Zona Oeste e evangélico, foi um ano que começou muito frustrante, né? Porque a gente viu que o Bolsonaro basicamente foi eleito com uma quantidade de votos expressiva do mundo evangélico, dos cristãos como um todo. E aí, muita gente, por exemplo, como eu conheço muita gente, que nesse processo de a igreja, muitos pastores, né, ter apoiado o Bolsonaro, muita gente saiu da igreja, Marcelo, porque não se via mais naquele espaço ali, porque foi uma dedicação total, porque o Bolsonaro como um salvador realmente da pátria, né? E aí durante o ano a gente foi vendo que algumas igrejas foi percebendo esse discurso de ódio mais no dia a dia de ministros, de ministras, do próprio Bolsonaro. Isso foi começando a incomodar, tipo, realmente não era isso que eu pensava. Eu tinha uma esperança ali, mas não é isso que eu imaginava para uma sociedade. É óbvio que assim, não está se diluindo essa força que o Bolsonaro tem, mas eu já vejo, tanto na Zona Oeste como nas igrejas também, que assim, estão começando a ser criados coletivos, como você disse aqui, né? Coletivos, pessoas se encontrando mais para dizer, eu sou cristão e não pertenço a isso aí. Eu não quero ódio para dentro da minha vida, não pertenço ao ódio diário que a família Bolsonaro vem criando. Então, assim, então isso está me deixando muito feliz, sabe? Assim, entendendo a nossa conjuntura, entendendo que assim, foi democraticamente eleito e tal, temos que entender isso. Só que quando a gente vai vendo, por exemplo, tem uma frase que desde pequenininho eu tenho com meus pais, que é: o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho dele. E essa semana mesmo eu participei da CPMI das fake news, e como a família Bolsonaro faz parte disso, das fake news que foi disseminada em todo o Brasil. Então assim, fake news, a verdade é uma mentira, que é disseminada em vários locais, que a família Bolsonaro hoje tem uma cúpula, né, que vai disseminando essas fake news aí. Então isso, o próprio povo evangélico, que no fundo ali, né, que a gente preza, né, como princípio o amor e a verdade, a gente está vendo que ele ganhou, né, como com o versículo lá de João, conhecereis a verdade vos libertará. A gente está realmente vendo a verdade está vindo à tona, como mentiroso e como fez parte, é isso, né, o filho do diabo, vamos colocar assim, né, porque está mentindo, então assim, ele faz parte disso. Então assim, no limite, como otimista e como filho do evangelho, a esperança é o que me movimenta. Eu vejo com muita esperança, aos poucos, já tendo um caminho ali que as pessoas não estão reconhecendo mais por esse discurso de ódio
realmente esse salvador e que vai mudar tanto a Zona Oeste. Aqui a gente vai vendo, por exemplo, você vai vendo na economia, vamos mudar, vamos voltar ao trabalho, o trabalho não volta. Aí você vê agora, esses dias aí a carne está R$40, há pouco tempo atrás era R$20, R$15. Então assim, o que prometeu não está vindo e não tem nenhum um projeto em curso que realmente isso vai mudar. Então assim, de alguma forma, com o meu otimismo e esperança de um bom evangélico, eu vejo que tem um caminho aí pra gente em 2020, uma mudança real. Eu vou pegar essa esperança do Siri. Ele jogou a conversa lá em cima. Precisamos, né? A gente tá meio desanimado, porque assim, retrospectiva do ano, balanço do que foi Bolsonaro, não vai deixar a gente feliz, né? Mas a gente tá com a presença do Marcelo aqui hoje, a gente tem que dar uma... fechar o ano com alegria e com comunhão. Lógico. Mas eu queria trazer um pouco para a realidade das cidades, né? A proposta do Nós pelo Rio sempre foi essa, da gente fazer esse recorte de juventude, de mulheres, de negritude, e também a partir de onde a gente vem. Carol de Cabo Frio, Siri da Zona Oeste, Mônica tá em todas as comunidades aí do Rio, eu sou lá da região serrana, tem outros companheiros e companheiras com a gente, e me preocupa muito, desse ponto de vista da economia, o que o Siri traz. Porque de fato você vai no açougue hoje, você vê que as pessoas estão voltando a comer pé de galinha, ao invés de carnes... Carioca já tá inventando churrasco de ovo. Né? Tem um churrasco de ovo. Seria cômico se não fosse trágico. Mas aí a gente percebe que quando a política lá do andar de cima, o seu Paulo Guedes com seus pacotes econômicos, o Bolsonaro com seus fake news, começa a operar, isso interfere na vida real, nas concretudes do dia a dia, do cotidiano das esquinas. E aí eu queria dar alguns exemplos, porque é tanta tragédia que a gente até esquece. A Carol lembrou do azul com rosa e ninguém mais falava disso, porque é uma coisa em cima da outra. Mas eu lembro da reforma da Previdência, que, por exemplo, agora chegou nas cidades. Na semana passada, ou no início dessa semana, o Ministério da Economia baixou uma portaria que obriga aos municípios e aos estados a aumentarem a alíquota previdenciária de contribuição dos servidores. Que o Rio de Janeiro já tinha feito. Que o Estado já tinha feito na época do Pezão. De 11% para 14%. Mas isso vai acontecer no Brasil inteiro e vai ser um impacto muito grande. Muito forte. Então, o servidor municipal que está lá na minha cidade de Petrópolis, que paga 11%, vai começar a pagar 14%. Enquanto a parte sem reajuste, com a carne mais cara. Salário mínimo congelado, que não interfere no servidor especificamente, mas é isso. Os servidores também não têm reajuste, é o salário congelado. Então, tá aí o primeiro ponto. O segundo que a gente não pode deixar de pautar é o que está por vir para os municípios naquela proposta do Pacto Federativo, que é outra maldade do Paulo Guedes. Para a gente ter ideia, ele quer acabar dos 5.570 municípios com quase 1.200. É um pouco mais. E o argumento dele é o seguinte: se não tiver nas receitas próprias 10% de arrecadação municipal e não tiver 5.000 habitantes, pode acabar com o município. E isso, pra gente que é municipalista, pra gente que está nas cidades, é um absurdo, porque você não monta uma cidade só baseada em arrecadação própria e limite de população. Tem uma questão cultural, geográfica, histórica, de memória, né? Identidade. Então ele vai atropelar 1/5 dos municípios brasileiros por uma política fiscal ensandecida que quer simplesmente desconstruir o Estado e que obviamente vai desdobrar em quê? Menos política pública na base. A gente não vai ter saúde, a gente vai ter educação. Tá querendo tirar, Yuri, só para complementar, a gente já está chegando ao final aqui, mas tá querendo tirar o mínimo obrigatório de investimento na saúde, na educação. Desvincular. O que é muito grave. Tá querendo taxar desempregado. As propostas do Guedes, portanto, do Bolsonaro, porque é a mesma coisa, levam o Brasil à contradição que a América Latina está vivendo. Exato. Hoje, muitos protestos no Chile, muitos protestos na Colômbia, a mudança de governo na Argentina, mostram que esse modelo que eles querem implementar aqui não deu certo para a América Latina, aumentou a desigualdade. É o desmonte do Estado, né? É menos então, serviço público para quem mais precisa. A gente precisa lutar e a gente tem um papel muito importante nessas formas de comunicação, muito importante esse programa aqui, esse modelo. Só para eu concluir, para passar para vocês e a gente encerrar o Nós pelo Rio especial. Então, assim, quando esse desmonte que vem lá de Brasília chegar nas cidades, a gente vai ter um efeito muito rápido. Isso significa menos médico no posto de saúde da sua comunidade, professor e profissional de educação desvalorizado na sua escola, e vai ficar complicado. Então eu termino com essa esperança que trouxe Siri, Mônica, Carol, eu sei que o Marcelo vai trazer, né? De a gente dar resposta. É hora de se movimentar, é hora de montar coletivo, é hora de ir pro sindicato, pra associação de moradores, de acompanhar o parlamentar, de fazer manifestação. É hora de falar de política, isso, é hora de trazer pra política. Propor solução. Quais são os problemas de Petrópolis, Rio de Janeiro, Cabo Frio, da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Quais são os problemas? A gente saber o que é contra, mas apontar a solução ouvindo as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Vamos mobilizar. Vamos mobilizar. Muito bacana estar aqui. Falando em mobilizar e
olhar para os problemas, não só criticar e arrumar soluções, né? Olhar com esperança e a fé que o Ciri diz, né? Nós temos feito isso pelos municípios do estado, né? Em Cabo Frio a gente detectou esse problema, por exemplo, esse gap na saúde municipal, na saúde pública, e a gente conseguiu pelo mandato fazer uma indicação, uma emenda indicativa de basicamente R$1 milhão, o que é bastante quando a gente fala de rede cegonha, quando a gente fala de dignidade para essas mulheres que estão lá na ponta sofrendo e perdendo seus filhos. Então, eu acho que a gente está num caminho certo, que é um 2020 de muita luta, mas também resistência, só que também de concretude, né? Porque a gente vai, de fato, colocar o nosso bonde na rua com muita esperança, com muita fé e luta. É isso, então nós vamos, enquanto nós pelo Rio, Tem que fazer... de fato, enquanto mulher negra, acreditando mais uma vez na resistência. Sempre. Porque o que você fala de sonho, para nós é resistir. Então, continuamos aí firme e forte em 2020, resistindo. Feliz Natal e feliz Natal, né? Feliz resistência aí. Partiu 2020. Partiu 2020 e somos o quê? Nós pelo Rio.